E aí, gente, vamos embora com o podcast de hoje. Hoje, como prometido, vamos ouvir aqui um pouco da coletiva, da entrevista coletiva do diretor de futebol do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano. Vai falar um pouco sobre a saída do Alan para o Flamengo, né? E como eu antecipei ontem, eu queria ouvir porque é uma forma assim da gente sinalizar, da gente evidenciar a diferença entre essas duas equipes hoje. Duas equipes que de repente a gente coloca no pote ali dos favoritos a disputar as principais competições do Brasil e da América do Sul, mas a saída do Alan para o Flamengo, para mim, era muito simbólica, era muito significativa. E não é uma questão de jogar para a torcida, do torcedor xingar, é mostrar o momento que as duas equipes vivem em termos administrativos e financeiros. Esse eu acho que é o ponto mais importante. E eu acho que esse é o ponto que tem que tocar no coração do torcedor. Esse é o ponto que tem que doer mais. Não é o fato do jogador sair. Para mim, o Rodrigo Caetano não tinha nem ter que dar, não tinha nem que dar essa entrevista coletiva para dar meio que uma satisfação para o torcedor. Quem tinha que dar essa satisfação é o presidente. São as gestões passadas, foi a galera que deixou o Atlético com essa dívida bilionária, né? Enfim, vamos ouvir um pouquinho do que foi, segundo a ótica do Rodrigo Caetano, como é que foi o desenrolar dessa história até o desfecho do Alan ir para o Flamengo, tá? Então fica o convite para você aqui no final do podcast. A gente vai acompanhar a coletiva do Rodrigo Caetano, já deixo o convite aberto. Jogo da rodada. Olha, o torcedor corintiano não tá feliz, mas eu acho que termina a segunda-feira um pouco mais aliviado. Não feliz, mas um pouco mais aliviado. O Corinthians perdeu do Bragantino e torcia contra o Goiás para não voltar para a zona do rebaixamento. E aconteceu o que de repente ninguém esperava. Eu não esperava. De repente eu imaginei para ser sincero, eu imaginei um empate em 0-0, no máximo 1-1. E aconteceu o improvável. O Coritiba conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, curiosamente, com a saída do Zago, né? Do técnico Antônio Carlos Zago, que em coletiva passada jogou, com todo respeito, a merda no ventilador, né? Falou mal dos jogadores, falou que ele não entra em campo. Cara, obviamente, claramente querendo cravar a sua saída, né? E duvido que algum jogador jogaria por ele também. Depois do que ele falou, cara, se um cara faz fazer o que ele fez, então, assim, existe um misto de frustração, decepção, tristeza, mas fazer o que ele fez é algo altamente, como é que a gente pode dizer assim? Eu não digo nem antiético, mas é algo altamente sabotador, né? Ele tá sabotando o trabalho dele e a equipe dele. E aí não tinha como, não tinha clima. Curiosamente, com a saída dele, o Corinthians fez um bom primeiro tempo, contou também com as falhas do goleiro Tadeu. A vitória foi construída já no primeiro tempo, conseguiu o gol com o Aleph Manga, sempre ele, né? Abre o placar, o Kusevich faz o segundo gol. Vou falar para você que foi, nossa, jogou muito, construiu jogada, foi não vou falar não, cara. De repente dá até para dizer que houve uma certa cagada, mas aconteceu, funcionou. O momento virou, né? O momento virou. O time ficou mais leve após esse primeiro tempo. Passou por momentos de tensão quando o Goiás chega ao seu gol do Dodô. Teve até uma revisão de pênalti ali, mas não foi marcado. Terminou 2-1. E aí, segundo tempo, o Coritiba já perde um pouco mais de intensidade, né? Já começa a controlar um pouco mais o jogo. De repente tem uma oportunidade boa. O Goiás também tem uma oportunidade boa. Terminou 2-1. Acho que o placar, de forma geral, acho que foi justo, porque o Tadeu ali até assumiu o erro depois, né? Em entrevista do jogo, de entrevista em campo, até assumiu os erros tal, né? Não teve como. Um goleiro que tem o seu grau de importância nessa equipe do Goiás, já foi preterido por algumas equipes importantes do futebol brasileiro, ficou no Goiás, é um bom goleiro. A falha acompanha todos os goleiros, seja eles os bons e os ruins, e dessa vez não foi o dia do Tadeu. O Coritiba vence a primeira vitória do Coritiba no Brasileirão, agora a SAF, o torcedor fica no aguardo da injeção de dinheiro, que não sei quando que vai acontecer, se vai acontecer, e se acontecer, tem que acontecer agora, nessa janela, para o time se reforçar, contratar um bom treinador, tá? O bolo tá ficando próximo. A galera tá ficando próximo. O
Coritiba tem 7 agora, o América tem 9, o Vasco tem 9, o Goiás tem 11. Né? Esse bolo da parte de baixo tá ficando próximo, tá ficando... os torcedores não vão gostar, mas tá ficando do jeito que eu gosto, competitivo. Eu não gosto de nenhuma equipe, eu sempre falo aqui, eu não gosto que nenhuma equipe caia, né? Eu não torço para ninguém cair, eu gosto de ver competitividade. Se você não tá fazendo uma campanha para ficar na Série a gente falou ontem, Santos, Bahia e Corinthians estão vivendo um momento difícil, jogando futebol péssimo. Eles só não estão na zona do rebaixamento porque tem gente fazendo mais força para ficar lá. E foi a vez do Goiás, né? Essa noite é segunda-feira, foi a vez do Goiás. Não quis sair mesmo, quero ficar aqui tranquilinho, né? Parece que tá tudo sossegado, o clima tá bom, né? É loucura, hein? Loucura. Você vê que tem equipes que estão fazendo uma força, mas tem outras que estão fazendo mais força ainda. Por incrível que pareça, tá? Então a primeira vitória do Coritiba, volto a repetir agora, SAF fica uma esperança do torcedor de ver alguma coisa diferente, uma evolução, reforços, para que o time saia dessa situação. Ainda está muito próximo, sem vitória nenhuma, é uma perspectiva muito negativa. Chega aos 7 pontos, já dá uma animada, fica próximo do bolo, né? Tem muito turno para rolar ainda, tem muita água para rolar nesse campeonato, tá? Gente, eu vou pular agora para o assunto do dia, que foi, eu abordei rapidamente ontem, e eu não vou abordar muito tempo hoje também, tá? Eu não vou perder o meu tempo falando sobre isso, porque para mim, já falei algumas vezes aqui no podcast sobre a forma como se manifesta a comissão técnica do Palmeiras. Não é o Palmeiras em si. O Palmeiras, obviamente, tenta blindar os seus profissionais. Daí a concordar com eles ou não é outra história. O Palmeiras vai em busca de blindar os seus profissionais, mas a comissão técnica do Palmeiras, ela tem uma postura que eu já falei sobre isso, eu vou falar sobre isso de novo, tá? Eu vou trazer apenas a chamada das notícias, fazendo o convite para você, não deixe os créditos, né? Globoesporte.com, aqui a tabela do Brasileirão. Então, só para finalizar, o Corinthians fica aqui, respira. Não tá feliz, mas tá um pouco aliviado, tá? Vamos para todas as notícias esportivas de hoje. São todas do site do GE, deixando os créditos aqui antes que eu me esqueça. Primeira coisa, assim, o João Martins, né, o auxiliar do Abel Ferreira, ele que comandou a equipe no jogo contra o Atlético Paranaense, na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, né? Ele abriu a coletiva, fez um pronunciamento, não foi uma coletiva, ele não respondeu a pergunta, ele fez um pronunciamento. E nesse pronunciamento, ele falou algumas coisas, que é o que está gerando a polêmica do dia. Ele fala de... Como é que é? O que aconteceu hoje é uma vergonha, tudo bem, mas cadê a parte mais... Cadê a parte mais pesada? Tem que agradecer meus jogadores. Tem aqui, será? Pô, eu tô procurando o corte... Aqui, ó. Esse é o trecho, né? Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem de que é o mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. É ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Esse foi o corte mais acho que está gerando mais debate na imprensa esportiva, tá? A CBF respondeu com uma nota, acho que a CBF foi bem na nota, mas a nota, como disse algumas pessoas, ela é protocolar, a CBF, para assuntos muito mais sérios, ela às vezes demora a se pronunciar, às vezes demora a punir, às vezes demora a tomar uma atitude, mas o João Martins, com esse trecho, ele fala, né? É ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Em virtude dessa... Eu não digo o que ele disse, porque tem muita gente falando assim, ele disse que tem um esquema. Não, ele não disse que tem um sistema. Se a gente for levar ao pé da letra, eu acho que esse pronunciamento do João Martins, ele foi muito bem calculado, tá? Para justamente não deixar a porta para a sugestão de que há algum esquema por trás. Ele diz que é ruim para o sistema, e aí o sistema entenda como você quiser. Sistema de patrocinadores, sistema de... enfim, aí você pode entender como um esquema, né? Esquema, que aí sim são pessoas mal intencionadas
com o intuito de prejudicar uma equipe ou outra, ele diz apenas o sistema. E isso aqui é muito vago, na minha opinião. Tá? Então tem gente especulando. Para mim é especulação que estão fazendo. Ah, ele falou que está colocando em dúvida, em xeque, a idoneidade do Campeonato Brasileiro. Não, porque isso aqui é muito vago. Isso aqui para mim, foi uma nota, eu volto a repetir, foi uma nota muito bem elaborada, foi um discurso muito bem ensaiado, porque legalmente isso aqui, para mim, não tem. Eu não sou especialista em direito, mas por exemplo, os advogados, os juristas do STJD vão dizer alguma coisa, os advogados do Palmeiras vão dizer outra coisa. Tá, assim, os caras vão falar, tá, ele tá sugerindo que tem um esquema. Não, ele não tá sugerindo, ele tá falando de um sistema só. Mas que sistema? Aí o Palmeiras pode dar a desculpa que quiser. Então, para mim, esse termo aqui é muito vago. Mas tá gerando muito debate, e é o que eu tô falando. Para mim, o que tá todo mundo fazendo é especulação. Ele, obviamente, usa esse termo aqui, joga para a torcida do Palmeiras. Isso aqui é claramente um jeito de jogar para a torcida do Palmeiras. E volto a repetir, é um discurso muito bem ensaiado para não deixar nenhuma aresta. Para não deixar nenhuma aresta do que ele está sugerindo que há pessoas mal intencionadas para manipular o resultado. Não, eu acho que assim, essa frase aqui deixa em aberto para várias interpretações, sejam elas de que há esquema e sejam elas de que não há esquema. Por isso que eu volto a repetir, eu acho que foi um discurso muito bem ensaiado. Isso aqui foi muito frio e calculado da parte do João Martins, tá? CBF responde. E aí eu acho que a CBF tem que responder mesmo, porque ele usou palavras muito fortes e a CBF não podia deixar quieto, né? Só que como eu falei, eu acho que a CBF ela é muito lenta, ela é muito sem vontade, ela é muito omissa para alguns assuntos e para outros ela até sugere que ele foi xenofóbico. Dá para ter um entendimento que ele foi xenofóbico, sim. Porque ele critica o futebol brasileiro pesado, tá? Ele critica o futebol brasileiro de forma pesada. Então, por um certo ponto de vista, dá para você interpretar como xenofóbico. Eu volto a repetir, para mim foi um discurso muito bem elaborado. E não há, e não há, há várias interpretações, mas há também interpretações que vão levar por o caminho do bem, né? Assim, da absolvição. Do bem não, da absolvição, né? Então, acho que foi muito bem elaborado. Entendo, ele jogou o discurso e ficou ali. Entendam como quiser. E aí, eu concordo com a CBF. Foi um ato lamentável, né? Ocorreu um desfile de grosserias, uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa. Só que o futebol brasileiro é irrelevante na Europa, gente. Não adianta a gente ficar de demagogia. O futebol brasileiro, não os jogadores brasileiros, tá? CBF tenta defender o seu produto, mas o futebol brasileiro é insignificante na Europa, graças também à própria CBF, que tinha que responder a nota, mas eu acho que também ela tinha que ser mais incisiva na formação de árbitros e no esclarecimento. Já que o CNM está se prestando a mostrar vídeos, erros da arbitragem, eu acho que falta uma contundência maior da CBF também. E aí o Palmeiras responde, retruca, né? Fala, diante da nota oficial divulgada pela CBF e dos reiterados erros graves cometidos contra o Palmeiras, entendemos ser este o momento oportuno de demonstrar em público a nossa indignação. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que as regras sejam aplicadas com isonomia, tá? O Palmeiras faz esse discurso bonito. E nessa nota do Palmeiras, eles listam vários erros de arbitragem que aconteceram com o Palmeiras nos últimos tempos. Mas eles não destacam o pênalti marcado a favor do Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Que o Vojvoda, ele sequer reclamou. O Marcelo Paz reclamou. O Vojvoda em coletiva não reclamou. Cara, a arbitragem não tem o que fazer, cara. Isso tá fora do meu controle, né? Ele tem sim. O Voda não ficar procurando por onde. Ele pode até quero falar que fui prejudicado, mas também não vou me ficar apertando nessa ferida. Não vou ficar me corroendo com isso, porque é algo que eu não controlo, né? O Palmeiras, ele é muito bom em mostrar as coisas, as marcações erradas contra o Palmeiras, mas não a favor, né? Inclusive, nesse jogo do Fortaleza, o Abel Ferreira elogiou o árbitro, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Abel Ferreira elogiou o árbitro e sequer mencionou o erro da arbitragem, né? É curioso, por isso que assim, a reclamação perde força. Mas não é nem esse o ponto.
porque tá todo mundo falando, ai, essa briga entre Palmeiras e CBF, quem está certo, quem está errado. A grande verdade, para mim, essa é minha opinião, tá? Essa é minha opinião. Vou deixar aqui até a nota da CBF. Essa é a minha opinião. O discurso do João Martins foi muito bem ensaiado, tanto que a entrevista ela é cortada, porque aquilo lá, ele não queria, eles não queriam deixar margem para alguém perguntar e pedir para ele esclarecer um ponto do que ele falou e ele se contradizer. E ele, de repente, sugeria algo mais pesado. Aquilo lá, para mim, foi um pronunciamento extremamente calculado. Palmeiras antecipou que a CBF fosse responder alguma coisa e aproveitou o gancho para destacar alguns erros de arbitragem, que aí a CBF também não tem o que falar, né? Porque foram erros, alguns deles admitidos pela própria CBF. Então, a estratégia do Palmeiras, para mim, ela é muito clara. Tem gente que, entenda como você quiser, tem gente que acha que o Palmeiras está tentando condicionar a arbitragem para os próximos jogos. O Palmeiras vai ter jogos, vão ter alguns jogos decisivos contra o São Paulo pela Copa do Brasil e vai ter um jogo contra o Palmeiras pelo jogo contra o Palmeiras. Palmeiras não pode jogar contra o Palmeiras. Jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, pode ter esse viés, eu acho que tem esse viés, minha opinião. Acho que esse pronunciamento, essa polêmica que está dando hoje, ela tem esse viés de meio que tentar condicionar a arbitragem. Mas eu acho que o principal, que é o que o Palmeiras faz, e isso eu já até abordei aqui no podcast no passado, o Palmeiras usa essa estratégia, o staff do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, Abel Ferreira, João Martins, o seu auxiliar, eles usam essa estratégia justamente para desviar o foco do futebol. Essa estratégia para mim é muito clara, porque como eu estava falando ontem, gente, vamos na base, assim, o que tem que ser cobrado? Óbvio que erros aconteceram. Óbvio que a arbitragem cometeu uma gafe, na minha opinião, ali no lance do Endrick, a cotovelada que ele levou. Para mim, ali foi uma das gafes mais absurdas que aconteceram nos últimos tempos, nos últimos erros de arbitragem. Mas, volto a repetir, você fazer um recorte positivo de que o Palmeiras estava ganhando de 2-0 no primeiro tempo e daí achar que com um jogador a mais o Palmeiras fosse ganhar, o Endrick perdeu o pênalti, eu volto a repetir. Eu acho que assim, a análise que a gente tem que fazer é muito mais profunda e é sobre futebol. Por isso que eu falei, o segundo gol que o Palmeiras toma é um lance, é uma jogada, é um erro defensivo bizarro, na minha opinião. É um erro bizarro. Não é um erro que, assim, se a gente olha o Palmeiras do ano passado e olha o segundo gol que o Palmeiras toma do Atlético Paranaense, você fala, não é o mesmo time. E é a mesma zaga. Era a mesma zaga. Os outros jogadores não eram, mas era a mesma zaga. Quem essencialmente comete os erros são os zagueiros. Então, eu vou ficar repetitivo hoje, vou ficar chato. Mas a análise das últimas atuações do Palmeiras ela tem que ser muito mais profunda. E a comissão técnica do Palmeiras desvia o foco da análise do futebol. Quando se ganha, aí beleza. Vamos falar do futebol, vamos falar do jogo. Mas de um tempo para cá, o modus operandi dessa comissão técnica é justamente esse. Então, quando acontece um resultado ruim, inesperado, dá pitaco na imprensa. O Abel ele dá pitaco na imprensa, fala de jornalismo raso, ele fala alguma coisa para criar uma polêmica para justamente não se debater o futebol. Tanto que nesse último dia, pouco se falou sobre o futebol. Pouco se falou do futebol. Falaram do pronunciamento do João Martins ou da cotovelada que o Endrick levou, mas não se falou do futebol do Palmeiras. E eu acho que é isso que, de repente, alguns personagens, alguns programas, tem que começar a destacar. Cara, esquece o que eles estão falando. Isso aí deixa para outras pessoas que gostam que querem debater sobre o assunto, que querem falar do que é certo e do que é errado. Vamos falar de futebol. O que o Palmeiras está apresentando de futebol hoje? Quais são os erros que o Palmeiras apresenta hoje? Para mim, é um discurso cortina de fumaça. Esse modus operandi é uma atitude de cortina de fumaça.
Você joga uma cortina de fumaça para que não falem do seu futebol, ou critiquem o seu futebol, ou questionem o seu futebol. Lembra o Ronaldo Fenômeno? Para os mais velhos. Ronaldo Fenômeno em 2002, o cabelo cascão. Falou, cara, quando eu apareci com o cabelo cascão, ninguém mais perguntou da minha lesão. Ninguém queria saber se eu estava lesionado, se eu ia jogar, como é que eu ia jogar, se eu tinha condição de jogar. Só falavam do meu cabelo. Foi uma manobra cortina de fumaça que o Fenômeno usou ali e permitiu a ele ter uma tranquilidade, se preparar melhor para os jogos e para o Mundial. Para mim é a mesma coisa. O Palmeiras usa essa estratégia justamente para blindar não só a comissão técnica de erros que vem acontecendo de forma sucessiva, mas os jogadores também. E aí, entenda como que você quiser, se isso é bom ou se é ruim. E eu entendo como sendo, de um certo ponto de vista, é ruim, porque eles são chatos, eles querem ser o dono da verdade. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Mas o bom é que o elenco sempre fica blindado. Percebam que os jogadores do Palmeiras sempre ficam blindados. É muito difícil você ver alguém pegando no pé de um jogador do Palmeiras hoje. É muito óbvio, porque o time também contribui. O time não faz uma cagada bizarra, uma partida bizonha. O time contribui, mas você vê que toda essa cortina de fumaça, ninguém fala do jogador, de erros individuais que aconteceram, do porquê que perdeu um gol, do porquê que tomou um gol. Para mim é uma atitude claramente de cortina de fumaça, e por isso que ontem eu preferi focar nos erros, cara, assim, fazer uma análise do futebol, do porquê que o Palmeiras tomou um empate. Porque perder um jogador não é significado de empate. Inclusive, para algumas equipes é até mais difícil marcar um gol com o adversário com um a menos. Porque ficam todos os outros, todos os 10 do adversário ficam atrás da linha da bola. E aí você não consegue passar, você não consegue furar a marcação. Por que o Palmeiras tomou aquele segundo gol? Acho que essa que é a análise que não só o torcedor, mas todo mundo tinha que fazer. Porque aí o próprio torcedor do Palmeiras fica irado com a CBF, com o árbitro, aí vai os críticos, os antes, né? Ah, tá querendo condicionar, os antes não, os antes e os rivais, né? Ah, tá querendo condicionar a arbitragem. Ah, esse João Martins tem que ser expulso do futebol. Ah, esse cara tem que tomar um gancho pesado. E o futebol do Palmeiras? Não se debate o futebol do Palmeiras. Então, uma estratégia, ela vem sendo muito bem executada e vai seguir assim, porque para as pessoas não interessam como o Palmeiras está jogando, o que o Palmeiras está errando. Interessa falar de nota. Interessa falar o que o João Martins sugeriu de um esquema, que ele não sugere nenhum esquema. Ele lança aquela palavra lá, sistema. Para o sistema não é bom. Ele lança isso aí no ar e ele não fala o quê. E aí você pode entender como quiser. Para mim, repito, foi um discurso muito bem elaborado. E com isso eu encerro. Eu falei que não ia falar muito sobre isso, mas eu estou falando justamente para você que... Eu não nego que eu gosto de uma fofoquinha, né? Vez ou outra é sempre bom. Mas isso para mim do Palmeiras não é mais fofoca, porque é repetitivo. Isso é uma estratégia. Para mim, isso é uma estratégia. Porque não se debate. Eu faço convite a você. Se nesse último dia você viu alguém que falou cara, do como foi o erro defensivo do Palmeiras. Não se falou sobre isso. Não se falou sobre isso. De comparar. Olha, o Palmeiras do ano passado. Olha o que esse time fez para tomar esse segundo gol. O Vitor Roque cabeceou sozinho. Então a análise, para mim, tem que ser muito mais profunda. Tá? Muito mais profunda. E também eu vi algumas pessoas falaram, e aí sim eu concordo. Ele usa esse último discurso também de falar que não é bom para o sistema o Palmeiras ganhar 2 vezes, ser bicampeão, justamente como uma justificativa para abrir mão do Campeonato Brasileiro, né? Ah, já que não vão deixar a gente ganhar, então a gente for. E aí não fica naquela, não cai na culpa deles, né? De que, olha, vocês estão abrindo mão do Campeonato Brasileiro, hein? Aí eles vão falar, não, a gente abriu mão porque os caras não querem deixar. Então a gente vai focar nas Copas, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos. Então, você vê que é uma cortina de fumaça. Para mim é algo ensaiado, é algo muito bem ensaiado e as pessoas compram. As pessoas, infelizmente, compram. E eu acho que a gente tem que fazer uma análise muito mais profunda. Isso aí, para mim, é uma cortina de fumaça. Juridicamente, fizeram uma denúncia lá no STJD, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Tem aqui uma... aqui, ó. Palmeiras está...
a CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente procurador do STJD para que ele revele qual seria o esquema ou sistema no futebol. Ele não tem esquema, gente. Ele não, por isso que eu falo, leia na íntegra ou ouça o que ele falou. Ele não sugere esquema. A CBF aqui já colocou algo que ele não falou. Então o jurídico do Palmeiras já falou, cara, em nenhum momento ele falou de esquema. Em nenhum momento ele fala de sistema. Ele só diz que fala que pro sistema não é bom. E que sistema? Fica em aberto. É óbvio, eles vão procurá-lo para que ele dê satisfações. Mas o jurídico do Palmeiras, aquilo lá para mim é altamente vago. É altamente vago. Esquema, ele nunca sugere esquema. Esse que é o problema, entendeu? Aí você faz uma nota, procura pessoas para elaborar, e a nota é muito bem elaborada, na minha opinião, mas aí aqui já falou de esquema e o cara não falou de esquema, entendeu? Então é por isso que eu falei, por isso que eu volto a repetir. É o modus operandi dessa comissão técnica e o discurso foi muito bem calculado, ele foi muito bem ensaiado, tanto que ele é interrompido para que a galera não faça uma série de perguntas em torno desse tema e ele de repente fala alguma coisa que não deveria, que juridicamente o comprometeria. Então vai lá, pode até chamar o cara para dar satisfação, ele vai com o advogado do lado, o advogado vai falar, né, o que ele tem que fazer para defender o profissional e muito provavelmente pegue algum gancho, talvez até pegue alguma coisa, mas eu não acho que vai ser pesado, não vai ser pesado porque para mim é vago, o discurso é vago. É vago, ele abre margem para várias interpretações. A interprtação de esquema, só que ele nunca usa a palavra esquema. Esse que é o ponto, entendeu? Então é a mesma coisa assim, você falar assim, como é que a gente pode dizer assim... Cara, teve um caso recente que aconteceu, que a gente estava falando de negócio jurídico. Eu não lembro agora o que era. Caramba, a gente passou aqui no podcast algo semelhante. Semelhante não, mas algo jurídico, né? De jogo de palavras, né? Jogo de palavras. O cara... Ai, caramba, tá quase fresco na cabeça. Que aí fulano gerou prova contra ele, né? Putz, eu esqueci agora, mano. Se vocês se lembrarem, eu peço perdão, mas esse jogo de palavras é onde, de repente, a CBF pode até se complicar, né? O Palmeiras vai pode alegar, a CBF tá acusando o cara de ter sugerido esquema. Isso é atentado contra a honra, porque ele jamais sugeriu isso, né? E aí nessa briguinha jurídica, no final não dá em nada. Por isso que eu tô falando. Você tem que tomar cuidado até quando você vai fazer nota oficial. Porque para mim o Palmeiras jogou uma isca, a CBF comprou e já falou outra coisa que o cara não falou. E aí o Palmeiras pode usar isso para defender o profissional e jogar contra a CBF. Como assim esquema? Ninguém falou em esquema. Por que você está acusando o João Martins de falar de esquema se ele sequer mencionou isso na coletiva dele? E aí tenta jogar para o outro lado, entendeu? Essas coisas aí. Puta, foi uma contratação, cara. Qual que foi, mano? Ah, foi do Kudê. Lembra do Kudê? Que o Galo anunciou na sua rede social que o Kudê não era mais treinador porque ele se despediu dos profissionais do vestiário, lembra? Que foi antes da demissão dele. E aí o post do Galo, cara, eles geraram uma prova contra eles mesmos, porque eles demitiram o cara lá na rede social e o cara não pediu demissão de forma oficial. Então você tem que tomar cuidado com essas notas que você emite. Às vezes faz um calor do momento, o negócio vira contra você, tá? Vamos seguir falando de Palmeiras, já que a gente está falando de Palmeiras mesmo, sobre Gabriel Jesus. Ele compara Abel a Guardiola, mas não no jeito de jogar, tá? O Gabriel Jesus não é maluco, não. A chamada, ela é forte, mas ele fala na obsessão, tá? Deixa eu ver aqui. Eu conversei com o Abel e com a comissão técnica. O trabalho dele se aproxima muito do que é feito na Europa. E aqui, ele e Abel é muito parecido com o Guardiola na questão da intensidade, tá? É só na intensidade. Então não precisa chamar o Gabriel Jesus de maluco. É só na questão da identidade. E ele revelou uma coisa importante aqui. O torcedor palmeirense talvez se empolgue. Quero voltar ao Palmeiras, mas não para encerrar a minha carreira. Penso em voltar para jogar e conquistar mais títulos, hein? Então o Gabriel Jesus não quer voltar quando tiver com mais de 30 anos, com condicionamento físico para baixo, né? Ele quer voltar bem.
Ele quer. Daí a voltar é a mesma coisa do Thiago Silva, né? Gostaria de me aposentar no Fluminense, mas o futuro a Deus pertence, eu não sei. Ele revelou isso em entrevista a Caio Ribeiro no programa Boleiragem, tá? Vambora, ainda sobre o Palmeiras negocia a saída de Rafael Navarro para o clube dos Estados Unidos. Para quem não se lembra, esse atleta jogou a Série B pelo Botafogo, foi artilheiro, Palmeiras contratou e ele nunca teve espaço, né? Nunca teve, eu nem me lembro a última vez que ele entrou em campo. O Palmeiras tenta negociar uma grana boa pro Colorado Rapids dos Estados Unidos, tá? Vambora, sobre Firmino, é mais um atleta, é mais uma grande contratação do futebol árabe. O Al Ahly da Arábia Saudita contratou o ex-atleta do Liverpool, vai assinar até 2026, tem 31 anos, fez exames médicos nessa segunda-feira e vai assinar até 2026 com o Al Ahly. Tem os valores? Gostaria de ver os valores, hein? Tem aqui. Acho que não tem os valores aqui, não, né? Mas, gente, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa que ele vai receber. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Enfim, não é pouca coisa. Já que a gente está falando de Al Ahly, a gente pula para Al Hilal, porque o Al Hilal procurou o Flamengo, hein? Que recusou a proposta. Cara, o Al Hilal procura o Flamengo e Pedro, mas atacante recusa a proposta salarial 6 vezes maior. Al Hilal, se o nome não for, se o nome for, se o nome não for estranho, é o time de Jorge Jesus hoje, né? Jorge Jesus foi pro Al Hilal. Cara, 6 vezes maior, tá? Isso mostra que o Pedro tá afim de jogo, ele tá afim de futebol, ele tá afim de marcar história, ele tá afim de seleção brasileira. Ele não tá afim de se aposentar ainda. Porque muita gente pensa, pô, isso é uma proposta única na vida, vamos lá e vamos fazer grana. O Pedro ainda sabe que tem lenha para queimar, né? E ele quer queimar essa lenha no Flamengo. Multa rescisória para tirar o Pedro do Flamengo é de 60 milhões de euros e os caras pagam, né? Os caras pagam. Novo clube do técnico Jorge Jesus tem aqui mais ou menos o quanto que o Pedro ganha? Não tem, né? O Pedro deve ser um daqueles atletas que ganham mais de 1 milhão no Flamengo. Se é 6 vezes maior, pô, 6 milhões, cara, por mês. Por mês, hein? Por mês. Loucura. Ele recusou. Repito, personalidade do Pedro. Óbvio que assim, pra muita gente fala, cara, o Pedro é maluco, né? A chance única na vida. Depois, se ele decidir voltar, vai ter muito clube que ainda vai o querer. Mas eu acho que ele entende que é o momento que ele tá melhor fisicamente. Em termos de sequência esportiva, não é o melhor da sua carreira? Não é. Mas ele entende o que ele pode fazer, o que ele pode contribuir. Volto a repetir, ele sabe que ele tem lenha para queimar e ele quer queimar toda essa lenha no Flamengo, com o time melhorando, Bruno Henrique voltando, Sampaoli ganhando, conseguindo fazer esse elenco jogar melhor. Eu acho que ele tem essa convicção de que pode fazer coisa boa e vontade de voltar para a seleção também. Por que não, né? Por que não? Acho que é um cara que ele pensa muito no que ele pode fazer esportivamente. E o dinheiro é consequência. Eu imagino que o Pedro seja assim, tá? Que o pessoal sempre fala, o Pedro é muito bom moço, né? Um cara super do bem, ele é até religioso. Eu acho que ele tem essa ideia de, pô, não existe essa coisa de ganhar dinheiro fácil. Eu vou lutar, eu vou brigar, e se tiver que ganhar por isso, eu vou ganhar. Ele tem que ser merecido, né? Mas também ir para a Arábia Saudita, pro futebol árabe e ganhar 6 vezes mais também é merecimento, né? Óbvio que a força da liga lá não é a mesma. Vambora, sobre Marcos Braz, depois do jogo do Flamengo, no final de semana, que o Gabigol se lesionou, parece que houve um bate-boca, né? Porque o Gabigol se machucou, ele reclamou pelo que a gente tem de notícias dos bastidores, o Gabigol reclamou que ele se machucou por causa do gramado. E aí houve um bate-boca entre ele e o Marcos Braz, e aí o Marcos Braz, ele falou que confirma a discussão no vestiário e diz que será resolvido. Então, ainda não foi resolvido, será? Isso foi na apresentação de Luiz Araújo, deixa eu ver se tem aqui. De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário. Isso procede. Pelo que a gente tem de relato da imprensa esportiva, setoristas, foi uma discussão até quente. Essa discussão foi após o São Paulo dar todas as instruções pertinentes ao jogo. A maioria dos jogadores já estava a caminho do campo. Eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo. De fato, tive um problema com ele. Só que se relatou que no começo da minha discussão não foi em relação ao gramado.
Enfim, né? Ele prestou um esclarecimento aqui, disse que vai ajustar, eu acho que vai ajustar mesmo, né? Acho que vai, não tem o que fazer, né? O Marcos Braz é o dirigente. E se tá ganhando, né? E se começar a ganhar, isso tudo vai para baixo do tapete rapidinho. Não se falou aí de um rixa entre o Gabigol e o Davi Luiz? É só os bons resultados começar a vir que, né? Isso aí, pô, não gosto muito dele, mas quando a gente tá ganhando, a gente se ama, né? A gente, ou não se ama, se suporta, né? E por aí vai, tá? Por aí vai. Vamos embora aqui para encerrar notícias esportivas sobre o Santos, tá? O contrato de Soteldo com o Santos termina e o futuro do atacante ainda incerto. Os empresários do atleta vão se encontrar aí com a gestão do Peixe do Santos para entender aí como é que vai ficar, porque até então tinha se anunciado que o Santos ia comprar o Soteldo, aí ele é afastado, só que o contrato não foi assinado até onde eu vi, né? Ó, assinaria com o Peixe até 2027 por quase 20 milhões de reais, em tese, tá? Mas até onde eu vi, não houve uma assinatura oficial, tá? Então, não sei nem se vai rolar, cara. Tá? Não sei nem se vai rolar. Foi afastado pela gestão do Santos, junto com o Paulo Turra. Diz que ele não quer jogar com o Paulo Turra. Diz que logo menos vai jogar a merda no ventilador, vai falar mesmo o que aconteceu. Situação não tá fácil, né? A tabela tá aqui, ó. O Santos está na 14ª colocação, uma sequência de 3 derrotas, 13 pontos, tá todo mundo muito perto. Sequência é ruim? Sim, mas pelo menos assim, para sorte do Santista, a sequência do Bahia, do Corinthians, do Goiás, do Vasco, do América também é ruim. Do Curitiba não, porque conseguiu uma vitóriazinha aqui, né? Conseguiu uma vitóriazinha, mas a sequência de todo mundo é ruim, né? Pelo menos para minimizar o sofrimento do Santista, a situação podia ser muito pior, tá? Podia e eu acho que vai ficar. Acho que ainda vai passar por momentos difíceis o Santos na temporada, tá? É isso, sobre notícias esportivas é isso. Vamos para a coletiva agora, assim, do Rodrigo Caetano. Na verdade, aqui era a coletiva do Felipão e do Rodrigo Caetano. O Felipão fala primeiro, tá? E depois fala o Rodrigo Caetano. Já tá aqui no ponto, cerca de 15 minutos e 30 do vídeo, entrevista coletiva do Felipão, pós-jogo, Atlético e América. Galo TV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube. Eu faço convite para você, torcedor, fã do esporte, simpatizante, se inscrever no canal. Aliás, o logo da Galo TV é muito bonito, tá? Isso aqui é um detalhe à parte. O logo é muito legal. Eu gostei muito do logo. Curte o vídeo se você gostar da coletiva. E vamos embora, sem mais delongas, que aqui a gente queria fazer um podcast curto, mas não vai dar. Mas eu não vou ouvir muito do Rodrigo Caetano, não. O que ele já fala no começo já é o bastante para a gente refletir um pouco. O objetivo de estar vindo aqui não é muito relacionado ao jogo, mas também fiquem à vontade. Muito mais para explicar a saída, a negociação do Alan. Não, acho que o nosso torcedor é merecedor de ficar sabendo dos detalhes, bem como todos vocês. E de uma vez por todas virarmos essa página. E isso já... para nós, né, desde o momento que sacramentou, para nós realmente já está virado. Mas era necessário que eu viesse aqui explicar que as negociações elas só avançaram, primeiro, por um pedido do próprio atleta. Claro que isso não é determinante, ele tinha contrato conosco. Mas isso aconteceu lá por meados de fevereiro, quando surgiram possibilidades e nunca tivemos outra proposta. Nós não tivemos, que fique claro, proposta alguma de nenhum outro clube que não fosse o Flamengo, agora por último. Depois disso, nós tentamos aí uma extensão do vínculo dele, bem como uma majoração do seu salário. E ele também, naquele momento, ele manteve a posição de que não era a solução que ele desejava. E o período passou, seja por lesão, seja por conta, né, que lamentavelmente ele teve lesão. E aí chegou-se na outra janela. E novamente, aí, através dos seus agentes, tivemos uma proposta oficial. A partir desse momento, decidimos em conjunto, porque todas as decisões estratégicas do clube elas são colegiadas, né? Todos vocês sabem. E, enfim, começamos a analisar de que forma poderíamos tornar essa negociação melhor para o Galo financeiramente. E foi dessa forma que se arrastou esse tempo, até nós termos concluído no dia de ontem, hoje. Todas as partes que não o Galo se sacrificaram para que isso acontecesse, então comprovado está que tanto os agentes, o próprio atleta e obviamente que a participação do Liverpool, que é outra equipe que tem os direitos econômicos, participaram em reduzir as suas partes, os seus direitos, para que o Galo tivesse alguma vantagem financeira com isso. A gente aqui agradece o período que ele esteve conosco, realmente um atleta que marcou história no clube,
com grandes conquistas, mas nós temos que olhar para frente e, enfim, e foi motivado por isso que tudo iniciou e que tudo se construiu ao longo desse período. Os valores, né, nós já divulgamos. Com isso, o Galo atinge um percentual superior ao que detinha, né, porque se aproxima quase que de 85% do valor que será pago, e uma venda estimada em aproximadamente quase 9,5 de euros, 9,6, se assim fizéssemos uma venda por 100% dos direitos. Então, é óbvio que todos vocês sabem também da situação do clube, da necessidade. O clube vem hoje fazendo uma transição também, né, que não é segredo para ninguém, né, inclusive para solucionar os seus problemas, que são realmente as dívidas e os juros. E todos nós estamos engajados nisso. Temos atletas de muito bom nível no setor também, como o próprio professor aqui falou. Também oficializou para vocês que, a princípio, vamos incorporar o Alan Franco, sim, porque é um atleta que retorna de empréstimo. E que também muito pouco provável, já respondendo algumas perguntas, né, a não ser que tenhamos uma boa oportunidade, de uma característica diferente do que o elenco tem, que a gente venha a incorporar mais alguém. Mas de saídas, obviamente que nós não pensamos em sair mais ninguém e com esse elenco aí retomar as vitórias, retomar nossa posição lá na parte alta da tabela e quem sabe chegar em posições e também em etapas bem mais avançadas da Copa Libertadores. Então, fiz essa introdução aqui justamente para justificar o porquê que eu aqui estou, mas fiquem à vontade aí para qualquer tipo de questionamento. É um discurso que ele vem prestar um esclarecimento para o torcedor, que ficou irado, né, pela saída do atleta, ainda mais para o Flamengo, que é um rival na disputa das principais competições, se é que a gente pode dizer assim. Inclusive foi eliminado pelo Flamengo ano passado na Copa do Brasil. Acho que foi aquele jogo que virou a chave do Flamengo na temporada. Foi quando o Flamengo começou cara, assim, pelo menos mentalmente, o time ficou muito forte. O time ganhou muita força para disputar e vencer e conquistar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. Então o torcedor, obviamente, ficou nessa bronca. O Rodrigo Caetano vem a público para dar esse esclarecimento. E aí é um discurso meio que para jogar pro torcedor, né? Dizendo que o desenrolar da história é que o atleta manifestou, e o atleta e seus agentes manifestaram o direito de sair já na primeira janela, só que não chegou proposta oficial, chegou apenas sondagens. Se eu não estou enganado, o Palmeiras foi uma dessas equipes que fez a sondagem. Mas o que se dizia na época, o que se disse na época, os setoristas palmeirenses, é que o Galo não ia vender o atleta para um rival. Então, o Rodrigo Caetano fala que não houve proposta, mas se chega um clube e sinaliza, ó, vocês estão a fim de vender o Alan? Não, para vocês não. Então a sondagem acaba aí, nunca vai chegar a proposta. Então esse é o primeiro ponto, assim. O torcedor, e aí é aquela velha história que eu falo, o torcedor precisa tomar cuidado com algumas coisas que ele fala, porque ele vai jogar, vai defender o lado dele e vai jogar pra galera, né? Vai jogar pra galera. Agora, primeira coisa, ele fala de sondagens, tá? Mas a sondagem é exatamente desse jeito. Vai alguém, fala com o empresário, fala com o staff e tal. A gente está interessado no Alan. O agente dele falou que ele, de repente, está a fim de sair. Como é que é? Não, para você eu não vendo. Eu vendo para outra equipe. Para você não, que é meu rival. Talvez até o Flamengo deva ter tentado no início do ano. Não, para você não. E aí ficou na sondagem mesmo, porque o clube já está declarando que não vai vender. Então tem mais coisa aí que eu acho que tem que ser, podia até ser explicada, mas é um discurso para jogar para a galera. Aí na segunda janela, mais uma vez, ele fala que houve um desejo, uma movimentação do atleta e do seu staff de sair, de ser negociado. E aí, pelos valores da negociação, o Rodrigo Caetano até cita alguns valores, diz que o Galo vai receber, outras partes, como o Liverpool, por exemplo, abriram mão de alguns valores. O Galo vai receber um valor muito acima do que imaginava, pelo que tinha de porcentagem do atleta. Então, entendeu que foi um negócio muito bom, porque recebe como se fosse uma porcentagem até maior, uma grana boa, uma oportunidade. Não queria vender o atleta, como ele cita, tentou até aumentar o salário do atleta, mas em dado momento da coletiva ele vai falar que tem coisa atrasada. Ou seja, você tem um atleta, você negocia com o cara, você tem coisa atrasada e fala que vai aumentar, aí é complicado, né, gente? Fica complicado. Por isso que eu falei, cara, esse discurso e essa negociação, ela é muito simbólica, cara. Ela é muito simbólica para demonstrar o momento, para ilustrar para o torcedor, não só de Flamengo e de Atlético Mineiro, mas para todo mundo.
a diferença que existe entre esses dois clubes. Você pode falar, pô, os elencos são fortes, os elencos valem muito, tudo bem. Isso é o que a gente vê no campo, tá? No campo. Não tô nem falando na bola jogada, é nos atletas. Pô, o time é bom, tem um time titular legal, jogadores bons, show de bola. Vai competir, vai brigar por tudo, concordo. Agora, fora de campo, nos bastidores, administrativamente e financeiramente, é uma diferença brutal. O Flamengo anuncia recentemente que zerou a sua dívida bancária. O que o Flamengo tem de dívida são dívida com credores, enfim, mas não é a dívida bancária, que é a mais pesada. E o Galo tem uma dívida pesada com os bancos, né? Uma dívida bancária pesada, como citado pelo próprio Rodrigo Caetano nessa coletiva. Então, deixa eu só ouvir a segunda pergunta rapidinho, vamos ver sobre o que. Ô, Rodrigo, boa noite. É sobre o tema, né? Você meio que já cortou quando a gente vai perguntar qualquer coisa em relação a contratações, né? Reforços, apesar de que o Atlético tem algumas deficiências, especialmente defensivas. Imagino que isso vai ser diagnosticado pelo Filipão ainda. Só que eu queria então jogar um pouco para o que esse elenco tem feito. O Atlético tem conseguido sair à frente no marcador, tem deixado os times empatarem e tem demonstrado muito nervosismo em campo, especialmente pelo Hulk também, que é o principal jogador do elenco. Ele não segue com a pergunta em relação ao caso do Alan, mas ele vai falar mais sobre isso na coletiva, tá? Inclusive vai falar que tinha que vender pelo momento do clube, a dívida bancária é alta, ele volta a falar que o Alan quis sair, ele vai falar assim, ó, eu até falei com ele que eu ia falar que ele quis sair. Então não tô fazendo nada demais, mas ele tá expondo o atleta porque tá querendo tirar o dele da reta, né? Cara, o questionamento, assim como eu tava falando de Palmeiras, tem que ser do torcedor, tem que ser muito mais profundo. Não é reclamar com o atleta do porquê que ele saiu, não é ofender o atleta, não é traíra, mercenário, não é esse. Esse não é o caminho. Óbvio que a paixão do torcedor ela é muito forte, há uma frustração muito grande, tudo bem, tem tudo isso. Mas a análise tem que ser muito mais profunda. O entendimento o Alan foi vendido por quais motivos? Primeiro, uma oportunidade, dívidas. Segundo, porque aparentemente tinham coisas atrasadas. O Rodrigo Caetano vai citar isso na sua coletiva. Ou seja, se o atleta tem coisa atrasada, você tenta negociar um aumento. O cara fala, tá, já me deve isso. Os caras querem aumentar meu salário. Quando é que eles vão pagar, então, o aumento, né? Eu não vou receber nunca essa parada. Já começa por aí. Segundo ponto. Ele cita várias vezes isso na coletiva, que é a situação do clube. A situação do clube. Por que chegou nessa situação? Por que deixou chegar nessa situação? Precisava investir num elenco caro, competitivo, ok. Mas você não sabia que ia chegar nessa dívida bancária? Não sabia que ia chegar nisso? Pagar juros altíssimos? Eu acho que sabia. Então a análise que o torcedor tem que fazer não é no sentido de atacar o jogador, de ofender o jogador, de cobrar o jogador, de chamar de mercenário, enfim, usar o termo que quiser. A cobrança tem que ir em relação a essa gestão e as gestões passadas que transformaram a dívida do Galo em algo aceitável para algo colossal, que hoje torna o clube refém de um grande rival nacional. Refém entre aspas, né, no bom sentido. No sentido de que se o Flamengo faz uma abordagem, o Galo não consegue segurar mais. Não é mais uma equipe que vai segurar. Não é simplesmente chegar agora, vamos fazer uma sondagem? O que deve ter acontecido? Os agentes do atleta muito provavelmente sinalizaram que há a possibilidade do negócio, o Flamengo aqui, se há possibilidade, vamos estudar. E aí deve ter entrado no imbróglio aí com a diretoria do Galo, não vão vender, eu quero tanto, não quero tanto. Se for para vender só sobre esse valor, eu não abro mão. E aí chega, vai conversar com o livro, que foi um daqueles trâmites burocráticos, né, de clube, como é que é? Da cláusula de... esqueci o nome da cláusula. A gente até falou aqui no podcast, né? Do termo de... Não é sociedade, cara, esqueci o nome enfim... Né? Enfim, tem uma cláusula lá de o clube tal recebe mais, enfim, o Rodrigo Caetano fala até que o Liverpool abriu mão de alguma coisa, e eu achei que o Liverpool não fosse abrir mão de nada, mas assim vai, né? Abre mão aqui, abre mão ali, o Galo recebeu mais, com esse valor a gente fecha negócio e vamos. Não segura mais. Não é uma coisa de que assim, pro rival eu não vendo, não tem essa mais. Não tem essa, só o Flamengo não compra do Palmeiras e o Palmeiras não compra do Flamengo. Isso não é possível de acontecer, porque hoje são dois clubes
em uma condição financeira muito saudável, muito bem equilibrada, e não há como um tirar um atleta do outro. Seria até possível, mas até pela rivalidade e tudo mais, isso seria muito improvável de acontecer. Muito improvável. Multas rescisórias altíssimas e por aí vai. E nenhum jogador vai querer sair, até porque as estruturas hoje e o quanto eles ganham, o que faz um jogador sair do Palmeiras e ir para o Flamengo e vice-versa? Tem, cara, assim, a estrutura é boa, os profissionais, eles são muito bem assessorados, salário em dia, salário altíssimo. Para que eu vou querer ir para lá? Só se o cara quiser muito morar em São Paulo ou o outro quiser muito morar no Rio, né? E aí, pô, então vamos fazer uma troca, né? De repente chega um dia que os caras vão. Um dia, não recente, porque existe até uma rixazinha com os presidentes. Mas sei lá, um dia acontece, vamos fazer uma troca. Ele quer muito ir para o Rio, ele quer muito vir para São Paulo, então a gente troca, né? Não sei. Pode acontecer. Essa é a única possibilidade que eu vejo. Porque fora isso, não tem possibilidade. Por quê? Não tem nem motivo do cara sair. Agora do Galo é diferente. Pô, a estrutura é fenomenal. Tá construindo uma baita arena. Show de bola. O salário é alto. Pô, mas o salário tá atrasado. O salário é alto, mas atrasou. Aí o cara, pô, dívida de tantos e tantos milhões, né? Tantos e tantos bilhões que chega a quase 2 bilhões. Pô, o cara olha isso e fala, pô, já tá atrasado, a dívida é essa, quando é que eu vou receber? Não vou receber, cara. Se eu vou receber, mas pode demorar. Mas pode demorar. Então eu posso ficar aqui, receber um aumento e nem receber o meu aumento, ou eu posso ir para lá, vou ganhar mais, mas vou ganhar em dia, né? E vou ganhar em dia, vou estar junto com um elenco mega, muito mais estrelado, com muito mais chances de título. Não que o Galo não tenha, mas o Flamengo hoje tem muito mais chances de título do que o próprio Galo. Até pela composição de elenco que tem, né? Pela composição de elenco que tem. Não tem só um time titular. Tem um time titular e um time em reserva, muito forte. E o Alan chega para compor esse time. Então, são momentos muito distintos e mostra assim, que, como eu falei, para o torcedor, óbvio que há uma frustração, há uma decepção, há um aborrecimento. Mas a cobrança do torcedor tem que ser em cima dos responsáveis por isso. O Galo está hoje nessa situação por quê? E aí o torcedor tem que correr atrás de cobrar quem é responsável. Porque se a dívida chega nesse tamanho, 2021 deu certo, a estratégia deu certo. 2021, passou 22, estamos em 23. 2021 deu certo. Ganhou muito dinheiro com premiação, mas isso não basta. Isso não é o suficiente para pagar a dívida que foi feita. Então você vê que, volto a repetir, a análise tem que ser muito mais profunda e não pode ser rasa. Ela não pode ficar só no, esse é o alvo, vamos atacar ele. Não. Quem são os gestores hoje e quem foram os do passado que ajudaram a dívida a chegar nesse ponto que hoje não permita o Flamengo competir, o Atlético competir com o Flamengo. Não tem como. Essa negociação deixa muito claro isso. Hoje não há nível de competitividade entre as duas equipes, pelo menos em poder de mercado. Pelo menos em poder de mercado. Tá? É isso, gente. Eu quero finalizar o podcast de hoje. Era para ser um podcast rápido, mas delongamos. Faz parte, acontece. Muito obrigado para você que resistiu até aí. Deixa eu ver se temos jogos de Copa do Brasil no meio da semana. Deixa eu só ver quando vai ser, né? Para não falar bobagem. Né? Quem sabe faz ao vivo, a gente traz a notícia aqui. Já tem jogo na terça-feira. Já tem Bahia e Grêmio. Então a gente já vai começar, né? Hoje mesmo a gente já começa aí os jogos de Copa do Brasil. Isso é jogo importante. Vamos acompanhar. Amanhã a gente está de volta para falar aí sobre esse jogo e as notícias esportivas do dia, tá certo? Encerro por hoje. Muito obrigado e até amanhã. Tchau.